Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Constantemente Variado, o seu podcast semanal sobre assuntos relacionados ao fitness, ao crossfit, ao treinamento físico, para coaches e para praticantes do esporte como um todo. Nosso episódio é o episódio número 4, eu sou o coach Bruno Souza, é o 4, né? É o 4, 3 eu gravei sozinho. Eu sou o coach Bruno Souza e eu sou o seu host hoje, mais um episódio solo, e no episódio de hoje a gente vai falar, no caso eu vou falar sobre musculação versus crossfit, crossfit versus musculação, ou o que está acontecendo muito agora, crossfit e musculação, as duas coisas juntas. Então a gente vai falar tudo sobre esse tema, os principais mitos, as principais dúvidas que os alunos têm na prática das duas modalidades em conjunto, em paralelo, e o que mais aparece de questões relacionadas a isso no dia a dia do boxe. Beleza, então o que a gente sabe sobre crossfit e musculação, né? Vou voltar um pouquinho, lá em 2013, 14, quando o CrossFit começou a estourar, pelo menos aqui na minha cidade, Fortaleza, em que a gente recebia muitos alunos que eram da musculação, que não gostavam tanto de musculação, principalmente as meninas, né, principalmente as mulheres, e esses alunos vinham para o CrossFit buscando uma alternativa para o treino da musculação. No CrossFit você tinha o treino de força, claro que guardadas as devidas proporções não era a mesma coisa, o mesmo volume de treino de força na musculação, mas você tinha ali doses de treino de força de membros inferiores, como agachamento, deadlift, tinha doses de membros superiores, como push jerk, push press, push up, e tinha o cardio. Não tinha como você escapar do cardio, então era tudo que as pessoas queriam naquela época, uma modalidade que me desse os ganhos de cardio e que me desse também a manutenção de força, e com isso as pessoas perdessem peso e ganhassem massa muscular. E além de tudo era mais divertido, né? Você treinava sem sentir que estava treinando. Esse era o relato que eu escutava muito das pessoas naquela época. Eu estou fazendo aqui coisas para o braço que se fosse na musculação eu não faria. Por exemplo, as mulheres geralmente elas pulavam o treino de braço, né? Os homens geralmente pulavam os treinos de perna, e no CrossFit você não tinha como mudar, você não tinha como pular isso. Ou você realmente tinha que fazer aquele treino de braço e realmente tinha que fazer aquele treino de perna, porque era o treino do dia, não tinha como escapar disso. Além desse benefício, tinha o benefício do treino inteiro ser dentro de 1 hora. Então, enquanto na musculação era muito fácil o seu treino durar 1 hora e meia, 2 horas, não porque o treino era muito volumoso, mas porque você às vezes não controlava o tempo de descanso, ou conversando com outra pessoa, ou esperando as pessoas revezarem aparelhos com você, o seu treino de 1 hora virava um treino de 2 horas. E no CrossFit você tinha ali o começo, meio e fim muito bem determinado dentro da aula. Então o seu treino durava 1 hora, sem mais, sem menos. Então naquela época virou meio que nós contra eles, né? Era CrossFit versus musculação. As pessoas da musculação falavam mal do CrossFit, o pessoal do CrossFit falava mal da musculação, e virou uma dicotomia. Ou você pertence ao grupo A ou você pertence ao grupo B. As pessoas que tentavam fazer as duas coisas eram meio que mal vistas nos dois meios, né? Isso aqui é coisa de crossfiteiro, ou então isso aqui é coisa de maromba. Se você tentasse fazer uma rosca direta ou um exercício isolado dentro do box CrossFit, todo mundo te crucificava. Se você tentasse fazer alguma coisa que era mais ou menos parecido com o CrossFit dentro da sala de musculação, parecia que você tinha chamado a mãe do cara de feia. Então existia essa dicotomia, existia esse embate das duas modalidades. O tempo foi passando, 2015, 16, 17, e aí um fenômeno começou a acontecer. Uma coisa interessante começou a acontecer. As pessoas que já estavam no CrossFit há um certo tempo, 3, 4 anos aí na modalidade, já competiam, ou, enfim, já dominavam todos os movimentos, elas começaram a sentir falta de exercícios isolados e exercícios em máquinas da musculação. Então, por exemplo, a gente sabe que no CrossFit, você, dependendo da aula da turma, você não tem muito como controlar o volume de exercícios que você vai fazer. Tal dia vai ter agachamento, vão ser 4 séries, e você não sabe quando é que vai ter agachamento de novo. Ou, no caso dos homens, quinta-feira vai ter supino, vão ser 5 séries, e você não sabe quando é que vai ser o supino de novo. E aí eles começavam a pedir exercícios extras, né? Os alunos começavam a, me passa aí uma série de supino, ou me passa uma série de ombros, ou as meninas pediam, me passa uma série de perna, porque eu estou começando a perder músculo nas pernas. E era normal isso acontecer, porque quem vinha da musculação estava acostumado com um volume de treino para aquela região muito alto. As mulheres eram acostumadas a fazer 5, 6 exercícios para a perna numa só sessão de treino.
Os homens eram acostumados a fazer 3, 4 exercícios só para o peito, numa sessão de treino. E aí, no CrossFit você não tinha esse volume tão bem distribuído. Você tinha um volume de treino, né, que contemplava mais exercícios e mais valências físicas e exercícios funcionais, mas você não tinha esse controle certinho ali do volume de treino, do volume de séries semanais para determinada parte do corpo. E aí o fenômeno que aconteceu é que as pessoas começaram, dentro do CrossFit, buscar exercícios a mais para fazer, para complementar o treino de cross. Afinal de contas, ela não sabia quando é que ia ter de novo um exercício de perna ou exercícios para as costas. E aí passou um pouco mais, vou pular um pouquinho mais à frente aqui, 2019, antes da pandemia, começou o boom, né? Pelo menos aqui na minha cidade começou o boom das academias de baixo custo, né? As academias que tinham uma oferta de um maquinário de ponta, de qualidade de equipamento para um custo muito baixo. E aí, por menos de, sei lá, por algumas dezenas de reais, você conseguiria pagar o anual de uma academia dessa. E aí, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a fazer o cross, mas também pagar uma academia por fora. E é curioso isso, porque há 5 anos antes, isso era inconcebível. Você seria mal visto se você fizesse isso. Mas agora começou a ser comum. As pessoas começam a pagar o cross e pagar também uma academia para fazer as duas coisas. E agora você tem pessoas que fazem cross e musculação na mesma semana. Aí entra o ponto. Como é que ela divide o treino? Como é que eu vou fazer no cross uma coisa se eu fiz na musculação ontem? Se eu treinei supino ontem, eu não sei se vai ter push-up no cross hoje. Se eu treinei agachamento na musculação, eu não sei se vai ter agachamento daqui a 2 dias no cross. Então as pessoas começou-se a criar um novo problema. Como é que eu faço a divisão de treino da musculação e do cross? Eu quero fazer as duas coisas juntas. Como que eu faço isso? E aí os novos boxes de CrossFit começaram agora a incluir dentro do box um espaçozinho reservado ali para uma sala de musculação, ou 2 andares, musculação em cima, cross embaixo. Os donos de box começaram a perceber que se eles não oferecessem esse tipo de serviço também, os alunos iam acabar buscando isso em outros locais. Então a nossa primeira questão é errado fazer CrossFit musculação? Eu vou ter prejuízo se eu fizer CrossFit musculação? Eu vou ter um overtraining se eu fizer CrossFit musculação? Talvez essa seja a pergunta mais comum que você escuta no box CrossFit. Não, você provavelmente não vai ter um overtraining se você fizer CrossFit musculação. A chance de você ter um overtraining real não é alta. Acontece que antes do overtraining existe um outro estado chamado overreach não funcional. Então, para chegar no overtraining raiz mesmo, como tem na literatura, poucas pessoas chegam no overtraining real. A maioria das pessoas que tem esse excesso de treinamento, elas chegam num quadro que chama overreach não funcional, que aí você tem aqueles sinais de diminuição da vontade de treinar, perda do apetite, dificuldade no sono, em ter uma boa noite de sono, se sentir fraco durante o treino. Esses são sinais do overreach não funcional. Para chegar em overtraining, você tem que pegar esses sinais e elevar a 10ª potência. Tá? Pessoas que uma vez alcançam o overtraining, às vezes elas não conseguem nem voltar mais a praticar o esporte que praticavam antes. Então, a maioria das pessoas nunca vai chegar no overtraining real. Mas existe a chance de você chegar no overreach, que você não quer que isso aconteça, né? Afinal de contas, você não quer perder o que você ganhou e você não quer perder o estímulo que você tem de treino. A sua saúde está em jogo. Mas eu acredito que com um treino minimamente estruturado, você consegue treinar CrossFit musculação. Sim, é possível treinar CrossFit musculação. Inclusive, o meu treino hoje basicamente é de CrossFit musculação. Tá, Bruno, mas como é que eu faço esse treino de CrossFit e musculação? Como é que eu divido isso? Olha só, a maioria das pessoas, elas não precisam se preocupar muito com essa questão do treinamento concorrente ou se treinou supino ontem, treinou peito ontem e vai fazer um push-up hoje, porque a maioria das pessoas tem um nível de treinamento muito baixo, né? A verdade é que a maioria das pessoas eram sedentários ou tinham um nível de treinabilidade muito baixo. Então nós não precisamos se preocupar muito com isso. A minha estratégia para conseguir contemplar quem quer treinar musculação e quem quer treinar cross é usar na musculação o que ela não faz no cross. Se eu sei que no cross ela já tem um volume alto de agachamento, porque além do agachamento que você tem na parte da força, você tem os agachamentos que você tem no odd, wall ball, você tem box jumps,
Você tem avanços, thrusters, squat clean, squat snatch. São volumes que são difíceis de mensurar semanalmente, mas é um volume alto de agachamento. Então, eu dou prioridade na musculação a fazer exercícios isolados, aqueles que ela não consegue fazer dentro do box de cross. Por exemplo, cadeira extensora, mesa flexora, para as meninas até a extensão de quadril, elevação de quadril com a barra, o hip thruster. Então, esses exercícios que você não encontra com facilidade dentro da sala de treinamento de cross, você pode selecionar eles para fazer como seu treino complementar ali de 2 a 3 vezes por semana na sala de musculação. Os homens, eu recomendo fazer exercícios isolados, como rosca direta, usar as máquinas, usar o banco Scott, usar a polia, a gente não tem tanto acesso à polia assim dentro da sala do cross. Então, para alguns exercícios, a polia é interessante porque você consegue manipular o perfil de resistência, né, do exercício. Então, usar tríceps na polia, bíceps na polia, exercícios para o ombro, elevação lateral na polia. Então, eu gosto de dar preferência para esses movimentos quando você está querendo fazer as duas coisas. Então, de forma geral, a minha dica a minha recomendação é: use na musculação os exercícios que você não tem o costume de usar no cross. Ponto. Essa aí seria a abordagem geral. Tá, e quanto eu faço isso? Né? Quantas vezes por semana? Quantas séries? Quantas repetições? Tendo em vista que a maioria das pessoas estão buscando hipertrofia, né, e é possível ter hipertrofia com cargas de 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, desde que você vá até séries próximo à falha. Então, de novo, é possível ter hipertrofia com cargas de 30% de RM, desde que você leve essa série até o número de repetições próximo à falha. O problema de você fazer isso com cargas muito baixas é que para você chegar na falha, você vai ter que fazer 30, 40 repetições daquele exercício. E aí se torna inviável fazer isso com todos os exercícios. Então, a minha recomendação é que você faça 2 vezes por semana. Por exemplo, os homens, claro que vão dar mais ênfase nos membros superiores. Então, não mais do que 2 vezes por semana faria esse treino auxiliar para membros superiores. Aí faria supino, remadas, exercício na polia por grande dorsal, elevações lateral de ombro e bíceps, tríceps e antebraço. Basicamente seria isso. As meninas a mesma coisa, se elas querem dar mais ênfase, eu tô falando meninas e meninos, mas é claro que tem homens que querem fazer mais perna e tem mulheres que querem fazer mais braço, mas de modo geral, as meninas querem dar mais ênfase nos membros inferiores. E para as mulheres eu faria 2 vezes por semana, por exemplo, terça e quinta ou segunda e quarta, exercícios na musculação, como cadeira extensora, cadeira ou mesa flexora, cadeira abdutora, elevação de quadril e exercícios desse sentido. Então, 2 a 3 vezes por semana, no máximo, seria um volume interessante. Eu consigo fazer cross e musculação no mesmo dia? Sim, é possível fazer cross e musculação no mesmo dia. Quando a gente fala musculação, a gente acha que é uma coisa completamente diferente, mas na verdade musculação é apenas o treino de força. É o treino de força com um maior direcionamento para grupos musculares específicos. Eu estou fazendo o mesmo treino de força que eu faço no cross, só que agora eu quero atingir músculos específicos, não movimentos. Eu estou querendo melhorar a hipertrofia do meu bíceps e não a minha capacidade de fazer pull-up. Mas é treino de força, então, assim, é possível fazer no mesmo dia? É. Você pode fazer no final da sessão de treino do cross, se você treina no box e tem esses aparelhos e tem essa estrutura que permite você fazer a musculação também depois do treino do cross, eu acho a melhor opção. Você terminou o seu treino do cross, você já faz ali os exercícios acessórios, os exercícios da musculação. Outra opção seria você fazer em uma segunda sessão do dia, e é mais difícil, né? Os alunos da turma, geralmente, eles não têm essa disponibilidade de, por exemplo, ir de manhã para o box, fazer o treino de força, o treino do cross, e voltar para o box à noite ou fim de tarde para fazer a musculação. É uma ótima opção para quem tem disponibilidade de tempo. Mas para quem não tem disponibilidade de tempo, eu gosto mais de fazer 4 treinos na semana de cross, fazer 2 a 3 treinos na semana de musculação. Então, por exemplo, ficaria mais ou menos segunda, quarta, sexta e sábado os treinos de cross, terça e quinta o treino de musculação. Ou terça, quinta e sábado os treinos de cross, segunda, quarta e sexta os treinos de musculação. Tá? Bruno, mas será que eu não vou ter prejuízo na minha hipertrofia fazendo dessa forma? Eu vou acabar fazendo os mesmos exercícios no cross, o mesmo exercício na musculação, o mesmo volume de treino, vou ter
vou atrapalhar o meu descanso se eu fizer as duas coisas, cara, provavelmente você não vai ter o resultado ótimo. Tá? Se você está pensando em hipertrofia, em ganhar o máximo de massa muscular que você puder na sua predisposição genética, dentro do seu alcance, o ideal seria você fazer só treino de força, você fazer só musculação. Se você quer ter um certo nível de hipertrofia, mas também quer ter ganhos de cardio, essa configuração é ideal. É você fazer treino de força na musculação e fazer o cross. Ou, por exemplo, tem gente que faz a musculação e faz a corrida. Agora, eu não acho que as pessoas que estão no cross, elas querem ter a maior hipertrofia possível que elas possam ter. Não acho que ela queira virar um atleta de bodybuilding. Ela quer ter um certo nível de hipertrofia, quer perder gordura, quer ter um cardio ok para fazer o seu WOD ali, porque é divertido, é legal fazer o WOD com o pessoal e tal. Mas ele que também quer os exercícios de bíceps, quer os exercícios de tríceps. E, convenhamos, no cross, realmente você não tem muito controle do volume de treino para cada parte do seu corpo. Até porque essa não é o objetivo principal da modalidade, né? A modalidade não foi criada para dar ênfase em músculos específicos, ela foi criada para você ter esses movimentos funcionais. E quando eu falo funcionais aqui, entre aspas, é que a funcionalidade do movimento é o que determina, é a tarefa que você vai executar, é o objetivo do cliente. Então, para um bodybuilder, o funcional é fazer rosca direta, é fazer tríceps, é fazer cadeira extensora, cadeira flexora. Para o crossfitter, funcional é fazer clean, é fazer salto na caixa, porque a tarefa vai exigir isso dele. Mas eu acho que para 90% das pessoas, eu diria que 3 treinos de força, 2 a 3 treinos de força isolados, exercícios isolados para bíceps, tríceps, quadríceps com cadeira extensora, posterior da coxa com a mesa flexora, e 3 a 4 treinos de cross, fazendo um treino da turma, eu acho que isso serviria muito bem para 90% das pessoas hoje que estão fazendo essas duas coisas, o cross e a musculação. Eu acho que é um caminho hoje que eu acho que é sem volta, não vejo as pessoas mais... Hoje está cada vez mais difícil você ter uma pessoa que faz só cross, né? Geralmente quem faz o cross em mais alguma coisa ali, a maioria das pessoas fazem cross e musculação, porque é acessível, como eu falei, hoje é muito acessível para quem paga o cross. Por um pouco mais de grana ele paga ali uma academia de baixo custo, ou os boxes estão vendo esse movimento e eles mesmos agora estão trazendo a musculação para dentro do box. Os boxes que tem ali um espaço mais reservado, eles colocam as máquinas, os alunos fazem tudo lá. Se você tem isso no seu box, você pode pedir ao seu treinador ou contratar isso do seu coach de cross para montar o treino para você. Tá? Eu tenho certeza que o seu coach consegue montar um treino de musculação para você tranquilamente. Se você está buscando hipertrofia de meio superior, de inferior. E aí é melhor até que o seu coach de cross monte, porque ele já tem mais ou menos noção do volume de exercícios da semana. Principalmente se for a mesma pessoa que monta o treino do boxe. Faz mais sentido, porque ele já tem a noção do que está acontecendo na semana de treino do boxe, do volume de exercícios, e não vai ficar completamente no escuro na hora de montar o treino. Então, para mim, essa seria a solução ideal. Então, resumindo, é possível fazer musculação e cross, é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não, você não vai ter muito prejuízo se fizer as duas coisas, claro que de forma organizada. Eu faria de 2 a 3 vezes por semana a musculação, de 3 a 4 vezes por semana o cross, tendo em vista a regra geral, né? Para algumas pessoas que precisam de mais hipertrofia e menos cardio, aí é só você inverter. Você pode fazer 3 vezes cross e 4 vezes musculação, ou 2 vezes cross e 4 vezes musculação, se essa for a sua intenção. O que é curioso é que esse termo musculação é um termo muito brasileiro, né? Fora do país é mais comum as pessoas falarem treino de força, né? O strength training. E aí o strength training no estilo bodybuilding, que você associa a construir, né, a desenhar o corpo com exercícios isolados específicos para cada parte dentro do seu corpo. E aqui no Brasil a gente chama de musculação, como se musculação e treino de força fossem duas coisas diferentes, mas basicamente é a mesma coisa. Tá? Eu acho que esse movimento ele não vai mais voltar atrás. Hoje os boxes que estão abrindo agora, todos eles trazem aparelhos de musculação para dentro do cross. E o crossfit é a musculação, né, voltado para o atleta. Como é que o atleta deveria gerir essas duas coisas? Se ele quer fazer, né, se ele quer ter ganhos estéticos,
Eu acho que a musculação, falando de musculação como exercícios isolados ou exercícios em máquinas, né, as coisas que a gente não tem o costume de ver no CrossFit, eu acho que para o atleta, são exercícios acessórios são importantíssimos para o desempenho dele, para a melhora dele nos exercícios que ele tem mais dificuldade. Então, por exemplo, se o seu atleta tem muita dificuldade no back squat por conta de uma lombar fraca, e você começar a utilizar exercícios isolados para lombar, você está fazendo musculação? Porque você está fazendo exercícios isolados para lombar? Não sei, algumas pessoas vão dizer que sim, algumas pessoas vão dizer que não. Eu acho que esse tipo de diferenciação de nomenclatura é um papo muito tolo. Eu prefiro pensar que você está fazendo o treino de força para melhorar um aspecto específico da performance dele. Ou se aquela sua atleta que tem dificuldade em fazer pull-up porque tem pouca força de puxada. Se você prescrever para ela exercícios como rosca direta para melhorar a força de flexão de cotovelo, você está fazendo exercício da musculação? Eu estou fazendo crossfit musculação? Não sei se é crossfit musculação, você simplesmente está usando um exercício para melhorar uma condição específica que está segurando a performance dela. Então, para o atleta, ele já faz isso, às vezes ele nem percebe. O atleta ele faz exercícios de força acessórios e acha que já está fazendo a musculação. Às vezes até com zonas de 8 a 12 repetições, são as zonas mais comuns da musculação. E ele está fazendo isso para melhorar alguns aspectos específicos da performance dele e ele acabou que nem percebeu. Para os atletas eu acho que é mais fácil ainda porque você já faz isso provavelmente dentro do programa, da planilha dos atletas, tem lá os exercícios acessórios. Geralmente esses exercícios acessórios são exercícios com características de exercícios monoarticulares, isolados, ou de repente até às vezes exercícios em máquinas. Por quê? Porque os exercícios acessórios eles vão corrigir fraquezas específicas para melhorar um exercício maior. Por exemplo, quando eu utilizo flexão de joelho na máquina, a mesa ou a cadeira flexora, para melhorar o deadlift, porque a musculatura posterior da coxa ela está mais fraca do que a lombar ou do que o glúteo. Eu dificilmente vou conseguir fazer isso utilizando só o deadlift ou utilizando só o Romanian deadlift. Eu preciso ali de um exercício de flexão de joelho na máquina que me ajude a sanar aquela deficiência específica. E se eu tiver acesso a isso, ótimo. É o melhor cenário possível ter acesso a esse tipo de coisa, a esse tipo de estrutura. Então, para atleta fica muito mais fácil você pensar na musculação e no CrossFit, porque basicamente você tem ali, dentro do sistema de treino do atleta, você já tem essa diferenciação, você já tem esse exercício dos dois mundos. Mas para o atleta do dia a dia, né, para o aluno da turma, eu, recapitulando, o que eu faria? 2 a 3 vezes de treino de força voltado para exercícios isolados, e aí eu ia buscar o que o cara está mais querendo mesmo, se ele está querendo mais braço, mais ombro, mais costa, mais membros superiores, ou se está querendo mais perna, mais quadríceps, mais glúteo, mais posterior da coxa. Eu ia levar em consideração isso na montagem do treino e fazer uma montagem de treino direcionada para isso de 2 a 3 vezes por semana. E os outros 3, 4 dias faria o treino do cross. Se a necessidade é maior de fazer o treino de força do que o treino do cross, se ele usa o cross só como um cardio, ou ele usa o cross só como um treino ali que ele gosta de fazer por prazer, com a galera e tal, e como cardio, eu faria o inverso. 2 a 3 vezes o cross e 3 a 4 vezes o treino de força ali, na musculação. O cenário ideal seria fazer na mesma sessão, né, uma sessão logo em seguida da outra. Se você não conseguir dividir em 2 sessões, se também não conseguir, você faz em dias diferentes, faz em dias separados. Dá a prioridade no cross. No cross sempre tem aquele dia que você tem um treino da turma, que é um treino mais longão, né? Geralmente às quintas-feiras, os sábados é treino de dupla. Então, se a sua ênfase, se o seu objetivo é fazer musculação, ganhar mais hipertrofia, eu daria prioridade a esses dias de treinos no cross, os dias que você tem ali treino de dupla, trio e tal. Não é que no cross você não consiga hipertrofiar, tá? Não estou dizendo isso. Mas é claro que se você pega um treino que você tem 100% do programa voltado para a hipertrofia, como geralmente é na musculação, e um treino no cross onde a consequência do programa é uma hipertrofia, você vai ter relativamente mais hipertrofia na musculação do que no cross, já que uma modalidade ela é basicamente quase que exclusiva para isso,
enquanto a outra é uma consequência desse processo. Beleza, então eu já entendi que dá para fazer as duas coisas, que é possível ter hipertrofia fazendo as duas coisas, é possível ter performance fazendo as duas coisas, as duas modalidades, e o volume talvez seja a parte mais sensível dessa montagem. Fala-se em 12 a 20 séries por exercício, por grupo muscular, por semana, como sendo um direcionamento ótimo para a hipertrofia. Então, de novo, 12 a 20 séries, né, 12 a 20 séries por grupo muscular, né, por exemplo, 12 a 20 séries por peitoral por semana. Então eu posso fazer 6 séries num dia, 6 séries no outro. E não é 6 séries de um exercício, então eu posso fazer 3 séries de supino reto com a barra, posso fazer mais 3 séries de supino inclinado com 2 halteres. Aí eu tenho minhas 6 séries para o peitoral no dia A, e depois eu tenho mais 6 séries no dia B. Eu tenho 12 séries por semana para hipertrofia, né? Como volume ótimo para hipertrofia para cada grupo muscular. Então, se a gente tem noção, a gente tem conhecimento desse volume, fica mais fácil agora eu distribuir essa programação durante a semana. Então, eu sei que no cross tem muito volume de agachamento, não tem tanto volume assim, talvez, para o peitoral. A maioria dos exercícios do cross para membros superiores são exercícios de empurrada na vertical, então você tem uma demanda do ombro muito grande, mas o peitoral já não tem uma demanda tão grande. Remadas, então, no cross é muito raro, você tem mais as puxadas verticais de pull-up, ring muscle up, bar muscle up, subida de corda, mas você não tem tantas remadas, né? Você não tem tanta puxada horizontal. Então você pode complementar isso na sala de musculação, com mais séries de remada lá para o meio das costas. Você pode fazer ali 6 séries, 3 séries de remada com barra, 3 séries de remada unilateral com dumbbell. E aí você tem 6 séries no treino A e 6 séries no treino B, completou suas 12 séries na semana. Então é uma boa forma de você conseguir equilibrar o volume de treino para cada parte do seu corpo. Você pega os exercícios, você pega os padrões que não são tão presentes dentro do cross e você complementa isso dentro da musculação. Para mim, seria o cenário ideal para o aluno comum, para o aluno que está ali para emagrecer, para ganhar massa muscular, para ganhar força, para ganhar qualidade de vida, para fazer isso durante a vida inteira dele. A gente tem que se perguntar sempre, será se isso ele vai conseguir fazer durante a vida toda? Será que você vai conseguir manter isso por 10 anos? Então, na hora da dosagem do volume de treino por semana, tenta sempre pensar, o que é que eu estou menos fazendo no cross, que eu posso complementar aqui com o treino de musculação. Qual é a parte do meu corpo que está sendo menos exigida com volume no cross e que eu posso aqui suplementar com exercícios auxiliares na sala de musculação ou dentro do próprio box de cross. Então, no final das contas, é possível coexistirem o cross e musculação, e eu acho que o profissional que conseguir dominar esse tipo de prescrição, pensando nos dois mundos, ele nunca vai faltar cliente para ele. É uma tendência hoje no Brasil muito forte, e a maioria dos alunos do cross, a maioria não, mas grande parte, um número muito grande dos alunos do cross hoje estão buscando treinos acessórios de musculação para complementar o seu treino com o treino de cross. Bom, então esse foi o nosso episódio 4, constantemente variado, hoje trazendo musculação e crossfit e musculação. Se você ficou com alguma dúvida, se faz sentido para você o que eu falei aqui, se você está se vendo nessa situação de querer praticar as duas modalidades, não sabia muito bem para onde ir, como fazer, deixa teu comentário aqui embaixo para a gente trocar uma ideia sobre o tema. Eu acho que é um tema muito pertinente para quem está dentro do dia a dia do boxe, né? O coach, o estagiário, ou os alunos mesmo, sempre perguntam em relação a isso. E eu quero pedir a vocês a sugestão de um próximo tema. Na próxima semana tem mais um episódio e eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pedindo sugestões. Então deixa aqui embaixo sugestões de tema do nosso próximo tema do episódio 5, vai ser o 5? Esse é o 4, episódio 5 do Constantemente Variado. O seu podcast semanal sobre fitness, cross e o mundo do treinamento físico. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo episódio.